Se eu te dissesse que existe um jeito de você endurecer o seu coração sem perceber, e ainda achar que está no controle da sua vida espiritual, você acreditaria? E se eu te dissesse que o próprio livro do Êxodo mostra um processo, passo a passo, de como isso acontece? Primeiro como escolha humana, depois como juízo de Deus, e que isso pode estar acontecendo hoje, aí dentro de você, na sua casa, no seu celular, nas suas decisões escondidas? Fica comigo até o final, porque hoje nós vamos entender, com reverência e fidelidade ao texto, o que significa: Deus endureceu o coração de Faraó. Paz do Senhor, família do Palavra Pura. Eu sou o evangelista Lu Martins. E hoje nós vamos caminhar juntos por uma parte intensa, séria e maravilhosa da palavra, Êxodo, do capítulo 4 ao capítulo 14. E eu já quero te pedir uma coisa: não vem com pressa. Esse texto não é para alimentar curiosidade teológica fria. Esse texto é para salvar corações de se tornarem pesados diante de Deus. E eu começo te perguntando, bem direto, para a gente trazer essa história para perto. Quando foi a última vez que você ouviu Deus falando com você com clareza, e você respondeu: depois? Depois eu resolvo? Depois eu peço perdão? Depois eu volto para a oração? Depois eu trato isso? Você sabe o perigo dessa palavra depois? Ela é o berço do endurecimento. Vamos entrar no texto com respeito. O livro do Êxodo não é apenas uma narrativa antiga. Ele é a revelação do Deus que entra na história para libertar, julgar e se revelar. Israel está oprimido, escravizado, sem força, sem voz. E é importante você lembrar, aquele sofrimento não era um acidente político. Era um cenário espiritual. Porque por trás do chicote do Egito existe um sistema de idolatria, um império que se acha absoluto, e um rei, Faraó, que se comporta como se fosse um deus. E aqui está o ponto: o conflito não é Moisés contra Faraó. O conflito é o Senhor contra os deuses do Egito. É o Senhor confrontando a arrogância humana que diz: eu mando. É o Senhor dizendo: não, eu sou Deus. Você consegue perceber como isso conversa com o nosso tempo? Porque, hoje, talvez você não esteja diante de uma estátua no Nilo, mas o coração humano continua tendo a mesma tentação. Se colocar como rei. Dar ordens para Deus. Negociar obediência. Definir termos. Agora, antes de falar de endurecimento, precisamos lembrar como Deus se apresenta a Moisés. Deus chama Moisés. Revela o seu nome. Em Êxodo capítulo 3, Deus se apresenta como eu sou o que sou. Isso não é poesia. Isso é soberania. Deus está dizendo: eu não dependo de nada. Eu não sou sustentado por ninguém. Eu sou aquele que é. Eu sou o Senhor. E Deus deixa claro o propósito: libertar o povo para que o sirva. Isso é crucial. Deus não liberta Israel apenas para Israel ser feliz. Deus liberta Israel para Israel adorar, servir, caminhar em aliança. Deixa eu te fazer uma pergunta que parece simples, mas ela mexe com muita gente. Você quer ser livre, para quê? Para voltar a fazer tudo do seu jeito? Para continuar sendo rei? Ou para servir ao Senhor com alegria? Agora, vamos ao tema que assusta e, ao mesmo tempo, precisa curar: o endurecimento do coração de Faraó. No texto bíblico, coração não é só emoção. Coração, na Escritura, é centro de vontade, decisão, direção. É onde você diz sim e não. É onde você escolhe o caminho. E o verbo endurecer, no fluxo de Êxodo, carrega a ideia de tornar pesado, rígido, inflexível. Como uma porta que vai emperrando. Como uma consciência que vai ficando insensível. Como uma pessoa que vai se acostumando com a própria desobediência. Mas aqui está um ponto que precisa de honestidade com o texto. O Êxodo alterna quem é o sujeito do endurecimento. Em alguns momentos, é Faraó que endurece o coração. Em outros, é dito que Deus endureceu. E se você força o texto para caber em um sistema antes de ouvi-lo, você se perde.
Então vamos ouvir a Bíblia do jeito certo, seguindo o fluxo narrativo. Antes de o texto enfatizar Deus endurecendo, ele mostra Faraó resistindo. E resistindo de um jeito muito humano, negociando, manipulando, atrasando, prometendo e voltando atrás quando a pressão diminui. Você já viu isso em alguém? Talvez você já tenha visto em você. A pessoa só fala em Deus quando a dor aperta. A pessoa só promete mudança quando a crise chega. A pessoa só clama quando está sem saída. Aí Deus alivia, e ela volta para o mesmo lugar. Isso é Faraó em versão moderna. Agora, preste atenção, as pragas não são truques. Elas são juízos progressivos e sinais pedagógicos. Ou seja, Deus está julgando e ensinando. Julgando a idolatria, julgando a opressão, e ensinando quem Ele é. E o texto repete um refrão, uma frase que é a chave do propósito de Deus, para que saibais que eu sou o Senhor. Deus não está fazendo show. Deus está se revelando. Deus está arrancando as máscaras do Egito. Deus está dizendo, os seus deuses não salvam. Deixa eu colocar isso no cotidiano. Quantas vezes Deus permite que as nossas falsas seguranças sejam abaladas não para nos destruir, mas para nos mostrar quem Ele é? Às vezes você confiava no dinheiro, e o dinheiro falha. Você confiava num relacionamento, e ele desmorona. Você confiava na sua força, e você adoece. E ali, no meio do abalo, Deus está dizendo, para que você saiba que eu sou o Senhor. Agora, vamos observar o padrão, sem caricatura. Porque tem gente que lê Êxodo e pensa, então Deus pegou um homem inocente e fez ele ser mau. Não é isso que o texto ensina. O que o texto mostra é uma progressão. Deus manda aviso. Deus manda sinal. Deus manda oportunidade. Deus mostra poder. Deus mostra misericórdia. E Faraó responde com resistência. Depois, chega um ponto em que o endurecimento aparece como confirmação judicial do caminho escolhido. Olha como isso é sério. O endurecimento não cria maldade do nada. Ele entrega o pecador ao caminho que ele ama, e expõe o que já está no coração. E aqui eu quero pausar e fazer uma pergunta que pode te salvar de uma leitura superficial. Por que Deus não quebra Faraó logo no começo? Por que tantas pragas? Por que tanta repetição? Porque Deus não está apenas tirando Israel, Deus está revelando sua glória, sua justiça, sua paciência e sua soberania diante do Egito e diante de Israel. E, através do texto escrito, diante de nós também. Pensa comigo. Se você fosse Deus, e graças a Deus você não é, você talvez resolvesse tudo rápido. Mas Deus está construindo uma história de redenção. Ele está mostrando que a libertação não é por força humana. Ela é por mão poderosa do Senhor. Agora, vamos entrar em algumas cenas do Êxodo que revelam o coração de Faraó. Em vários momentos, Faraó tenta negociar. Ele tenta controlar os termos da obediência. Ele tenta dizer, tá bom, vocês podem sacrificar, mas não vão longe. Tá bom, só os homens. Tá bom, vão, mas deixem os rebanhos. Você percebe? Isso é religião sem rendição. Isso é culto com controle. Isso é obediência parcial. Isso é o coração que quer os benefícios de parar a dor, mas não quer Deus como Senhor. Agora, deixa eu tocar numa ferida com carinho pastoral. Quantos de nós fazemos isso? Deus, eu vou para a igreja, mas não mexe nessa área. Deus, eu paro com isso, mas não hoje. Deus, eu perdoo, mas não aquela pessoa. Deus, eu te sigo, mas eu que decido como. Família, isso é Faraó falando dentro do peito. É o velho homem querendo ser rei. E aqui entra o grande ponto exegético. O texto alterna a ação humana e a ação divina para mostrar duas verdades que caminham juntas. Deus é soberano e o ser humano é responsável.
Deus é justo ao julgar um coração que se recusa a obedecer. E Deus é misericordioso ao advertir repetidas vezes. O endurecimento é tanto ato humano de resistência quanto ato divino de juízo que confirma a escolha, para libertar seu povo e revelar sua glória. Eu sei que, só de ouvir isso, pode surgir uma ansiedade. Lu, então como eu sei que Deus não vai endurecer o meu coração? Como eu sei que ainda há esperança? A resposta bíblica é mais pastoral do que a gente imagina. Se você está ouvindo a voz de Deus hoje e sentindo chamado ao arrependimento, isso já é misericórdia. Coração totalmente endurecido não se incomoda. Mas eu não quero correr. Vamos deixar a própria Bíblia interpretar a própria Bíblia. Porque esse é o jeito seguro de não errar. Provérbios capítulo 29, versículo 1 diz, por extenso, que aquele que muitas vezes repreendido endurece a cerviz será quebrantado de repente, sem que haja cura. Olha o padrão, repreensões repetidas, resistência repetida, e depois quebra repentina. O Salmo capítulo 95, quando Deus fala ao povo, diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como em Meribá. Repara, hoje. Não é quando você estiver pronto. É hoje. Deuteronômio capítulo 2, versículo 30, fala de um outro rei resistente, e o texto diz que o Senhor endureceu o espírito dele. Mas isso aparece no contexto de resistência real, de uma escolha persistente de confronto. Agora vem o Novo Testamento, e ele não foge desse assunto. Romanos capítulo 9 usa Faraó. E Paulo diz que Deus levantou Faraó para mostrar o seu poder e para que o seu nome fosse proclamado em toda a terra. Mas perceba, em Romanos capítulo 9, Paulo não inocenta Faraó. Ele não diz, coitado de Faraó, era um boneco. O ponto é, Deus, como Criador, tem o direito de governar a história de um jeito que exalte sua glória, e ainda assim o homem continua responsável por amar as trevas. Romanos capítulo 1 nos ajuda muito aqui. Ali Paulo descreve um juízo que é assustador. Deus entrega. Deus entrega as pessoas aos desejos do coração, à impureza, às paixões, à mente reprovável. Não é Deus fabricando pecado no coração inocente. É Deus removendo freios e deixando a pessoa colher o que escolheu amar. E Hebreus capítulo 3 faz um apelo pastoral direto, citando justamente o Salmo 95. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Percebe? O Novo Testamento pega a história e transforma em apelo para mim e para você. E Tiago capítulo 1 coloca uma cerca teológica, um guardrail, para proteger nossa leitura. Deus não tenta ninguém ao mal. Quando alguém é tentado, é atraído pela sua própria cobiça. Então Deus não é autor do pecado. Então segura essas 3 cercas, bem firmes, para você não cair nem para um lado nem para o outro. Deus é soberano e santo, tudo serve ao seu propósito justo. O ser humano é responsável, ele responde à revelação recebida e age conforme desejos reais. E o endurecimento é tanto decisão humana repetida quanto sentença divina, uma confirmação judicial após resistência continuada. Agora eu te pergunto. Você consegue ver como isso é atual? Porque, hoje, Deus também fala. Deus também adverte. Deus também chama. E o coração humano também resiste, negocia, adia. Então vamos fazer a ponte. O que o Egito tem a ver com a sua sala? Com o seu quarto? Com o seu feed? Com seu histórico escondido? Com sua família? Com suas escolhas? Eu quero aplicar isso com temor e com amor. Porque não é para acusar você. É para libertar você. Primeira área, atraso espiritual. O coração endurece quando você treina o depois. Quando Deus fala algo claro e você diz, semana que vem eu começo. Quando eu tiver mais tempo eu oro. Quando eu resolver os problemas eu volto para a palavra. Deixa eu te fazer a pergunta diagnóstica, olhando no olho do seu coração.
Em que ponto você diz, depois eu vejo isso, quando Deus já falou claro? Não é sobre mistério profundo. É sobre obediência simples. Talvez Deus já te mostrou que você precisa pedir perdão. Talvez você já sabe que precisa cortar um acesso ao pecado. Talvez você já sabe que precisa se reconciliar. Talvez você já sabe que precisa voltar para a palavra com horário real, não com promessa vazia. Então aqui está a prática de hoje. Escolha uma obediência simples. Hoje, não amanhã. Uma, pequena, concreta. Se você precisa pedir perdão, manda mensagem. Se você precisa cortar um acesso, apaga, bloqueia, remove. Se você precisa retomar a oração, define um horário e um lugar. E deixa eu te falar uma verdade que dói, mas cura. Obediência atrasada vira desobediência treinada. Você treina o seu coração a ignorar Deus. E isso é o caminho do endurecimento. Segunda área, pecado que negocia com Deus. Faraó prometia quando a pressão apertava e voltava atrás quando aliviava. Isso acontece demais na vida espiritual moderna. A pessoa diz: Deus, se o Senhor me tirar dessa, eu mudo. Deus, se eu passar na prova, eu volto para a igreja. Deus, se eu conseguir um emprego, eu vou te servir. Deus, se meu casamento melhorar, eu paro com isso. Aí Deus, na sua misericórdia, alivia. E a pessoa volta atrás. Por quê? Porque ela não queria Deus. Ela queria alívio. Então a pergunta diagnóstica é direta. Você tem feito como o Faraó? Promete quando a pressão aperta e volta atrás quando alivia? A prática. Escreva uma decisão concreta com um limite. O que eu paro? O que eu começo? E quem vai caminhar comigo em prestação de contas? Porque mudança verdadeira não vive só de emoção de culto. Ela vive de luz, verdade e disciplina cheia de graça. Rehuque para você não desligar. E se o que você chama de fraqueza for, na verdade, falta de decisão clara? A Bíblia chama isso de duplicidade. E duplicidade endurece. Terceira área, orgulho e controle. Faraó é o símbolo do homem que se acha absoluto. Ele é rei, e ele quer ser Deus. E o endurecimento cresce onde o orgulho governa. Pergunta diagnóstica. Onde você está tentando ser rei do próprio coração, exigindo que Deus confirme seus termos? Em que área você diz: Deus, eu até te obedeço, mas do meu jeito? Isso pode aparecer na forma de manipulação emocional. Pode aparecer na forma de controle do cônjuge. Pode aparecer na forma de chantagem espiritual. Se Deus não fizer assim, eu não sirvo. Pode aparecer na forma de orgulho intelectual. Eu só obedeço se eu entender tudo. A prática é simples, mas profunda. Ore reconhecendo: Senhor, eu não governo. Tu governas. E faça um ato de rendição prática hoje. Pode ser devolver uma dívida emocional, parar de cobrar de alguém o que só Deus pode dar. Pode ser abrir mão de uma manipulação, parar de usar silêncio, culpa ou ameaça para controlar. Pode ser servir sem ser visto, fazer algo por amor, sem aplauso. Você sabe por que isso quebra o orgulho? Porque o orgulho ama palco. A rendição ama a presença de Deus. Quarta área, sofrimento e confusão. Tem gente que olha para as pragas e diz: Deus é duro. Mas precisa olhar de novo. As pragas são dureza contra a opressão. São justiça contra um sistema que escraviza. E, ao mesmo tempo, são misericórdia no tempo de aviso. Porque Deus podia ter encerrado tudo no primeiro ato. Mas Deus dá alertas, dá oportunidades de ouvir, dá espaço para arrependimento. Então a pergunta diagnóstica aqui é: você está passando por consequências do seu pecado e está acusando Deus, em vez de se arrepender? A prática.
quando sofrer por consequências do pecado, não fuja para a acusação contra Deus. Volte para o arrependimento e para a confiança na justiça dele. Diga: Senhor, eu me perdi, mas eu volto. Agora, eu preciso colocar um fundamento que muda tudo. Identidade, não obrigação. Em Cristo, você não obedece para comprar aceitação. Você obedece porque foi aceito pela graça. Você não muda para Deus te amar. Você muda porque Deus te amou primeiro. Isso significa que quando a Bíblia diz não endureça o coração, isso não é só ameaça. Isso é convite. É a voz do Pai dizendo: meu filho, minha filha, não vá por esse caminho. Esse caminho mata. Volta. E aqui volta nossa pérola acionável, para você guardar como uma chave no bolso. Obediência atrasada vira desobediência treinada. Faça hoje o próximo passo claro. Agora, eu quero levar você para Cristo, porque a história do Êxodo não termina em Moisés. Ela aponta para uma libertação maior. O Êxodo é um grande quadro profético, Deus libertando um povo escravo, por meio de um mediador, com sangue, com juízo sobre o opressor, e levando esse povo para uma aliança. Tudo isso aponta para Jesus. Pensa comigo. No Êxodo, Faraó endurece para manter escravos. No Evangelho, Cristo se humilha para libertar escravos. Faraó diz: eles são meus. Cristo diz: eu pago o preço. Faraó aumenta o peso. Cristo carrega o peso. E na cruz nós vemos justiça e misericórdia sem caricatura. Deus não ignora o pecado. Deus julga o pecado. Mas ele julga em Cristo para salvar pecadores que se rendem. E aqui eu preciso fazer um convite pastoral muito simples e muito sério. Se você percebe que seu coração ficou pesado, não se desespere. O Evangelho não é para quem nunca endureceu. O Evangelho é para quem ouve a voz de Deus e se volta. Você pode dizer agora, aí mesmo: Senhor, quebra meu orgulho. Tira meu coração de pedra. Me dá um coração de carne. Me ensina a responder a tua palavra hoje. E eu vou te chamar para uma resposta prática, porque fé verdadeira sempre gera movimento. Escolha um ato de resposta. Confesse a Deus com sinceridade. Procure alguém maduro para caminhar com você. Se reconcilie com quem você precisa. E estabeleça um hábito simples de ouvir a palavra diariamente. Porque lembra, no Êxodo, a libertação leva ao culto e à aliança. Deus te liberta para você andar com Ele. Agora eu quero amarrar tudo com a conclusão do jeito que o Espírito nos ensina: revelação e resposta. A verdade central de hoje é esta. Deus é justo ao julgar o coração que resiste, e misericordioso ao advertir repetidas vezes. O endurecimento é resistência humana confirmada como juízo divino, para libertar o povo de Deus e revelar a glória do Senhor. A pérola do dia, bem prática, para você aplicar ainda hoje. Quando Deus falar claro, não deixe para depois. Dê o próximo passo de obediência no mesmo dia. Um vislumbre da graça. Jesus é o verdadeiro libertador. Ele não veio negociar com o pecado, ele veio vencer o pecado. Ele não veio endurecer, ele veio trocar coração de pedra por coração vivo. E se você se rende a Cristo, você não está sozinho na mudança. O Espírito Santo habita em você para te capacitar. Agora, eu quero orar com você. Onde você estiver, se puder, feche seus olhos. Se não puder, ore comigo assim mesmo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te adoramos porque tu és santo, justo e misericordioso. Obrigado porque a tua palavra não nos engana e não nos poupa do confronto necessário. Pai, nós confessamos, muitas vezes nós negociamos, adiamos, prometemos e voltamos atrás. Perdoa-nos, Senhor. Em nome de Jesus, tira de nós o coração pesado. Dá-nos um coração de carne, sensível à tua voz. Ensina-nos a obedecer com alegria, não para comprar amor, mas porque já fomos amados na cruz.
Fortalece quem está lutando com pecado secreto. Sustenta quem está cansado e confuso. Liberta quem está preso no depois. E que hoje seja dia de rendição e começo de liberdade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E agora, família, eu quero te pedir 3 coisas bem objetivas, para você responder a essa palavra e também para a gente caminhar junto aqui no canal. Primeiro, escreve nos comentários, com sinceridade, uma frase respondendo esta pergunta. Qual é o próximo passo claro de obediência que Deus está te pedindo hoje? Simples assim. Isso vai gerar testemunho e vai ajudar outras pessoas. Segundo, se este vídeo falou com você, se inscreva no Palavra Pura. Não por número, mas porque aqui você vai receber ensino bíblico fiel, aplicado à vida real, para fortalecer sua fé na semana. Terceiro, quando acabar, clica no vídeo que vai aparecer na tela final. Ele vai te ajudar a continuar nessa jornada, e isso é importante. Não pare no meio do processo. Permaneça na palavra. Que o Senhor te abençoe, te guarde, e te dê um coração sensível à voz dele, hoje. Porque hoje é dia de ouvir e responder. Eu sabia que você ficaria. Tem gente que se satisfaz com o leite, mas quem fica até o final é porque tem fome de carne sólida. E já que você decidiu ir além da superfície, eu quero te entregar uma chave que conecta a história do Egito com o perigo que mora dentro da igreja. Nós falamos sobre Faraó, um rei pagão que endureceu o coração. Mas a Bíblia conta a história trágica de um rei escolhido por Deus, ungido, que frequentava o altar, mas que sofreu do mesmo mal de Faraó, a obediência negociada. Senta aí, respira fundo, porque agora nós vamos entrar em 1 Samuel capítulo 15. Se Faraó nos ensina sobre o inimigo declarado, o rei Saul nos ensina sobre o perigo da religiosidade sem submissão. E essa história é, talvez, o aviso mais sério de todo o Antigo Testamento para quem lidera, para quem serve e para quem diz que ama a Deus. O cenário é o seguinte: Deus dá uma ordem clara a Saul, assim como deu a Faraó. A ordem está em 1 Samuel 15, versículo 3. Deus manda destruir totalmente os amalequitas. Era um juízo divino antigo, pendente há séculos, contra um povo que atacou Israel na traição. A ordem não tinha margem de erro, não poupes a ninguém. Saul vai para a batalha. Ele vence. Deus dá a vitória. Mas aí acontece o que nós chamamos de a síndrome da obediência criativa. Saul olha para o gado gordo. Saul olha para o rei Agag. E o texto diz que Saul e o povo pouparam o melhor das ovelhas, dos bois e tudo que era bom. Preste atenção na sutileza. Saul não recusou ir à batalha. Ele foi. Ele não recusou lutar. Ele lutou. Ele fez 90% do que Deus pediu. Mas os 10% que ele segurou revelaram quem era o verdadeiro dono do coração dele. E aqui está o paralelo assustador com o nosso estudo de hoje. Faraó tentou negociar: vão os homens, fiquem os gados. Saul fez exatamente isso, matou o povo, mas ficou com o gado. A mentalidade era a mesma. Eu obedeço até onde me convém. A cena seguinte é de cortar o coração. Deus fala com o profeta Samuel na madrugada. Em 1 Samuel 15, versículo 11, Deus diz: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Deus não diz que Saul falhou na estratégia militar. Deus diz que Saul deixou de segui-lo. Samuel passa a noite clamando, com o coração partido. De manhã, ele vai ao encontro de Saul. E aqui, família, preste muita atenção na atitude de Saul, porque ela é o espelho da religiosidade moderna que endurece o coração sem perceber. Quando Samuel chega, Saul está feliz. Ele não está com peso na consciência. Ele não está escondido como Adão no jardim. Ele vem ao encontro do profeta e diz, no versículo 13, bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Você percebe o nível de cegueira?
Ele realmente acreditava que tinha obedecido. Ele redefiniu a obediência para caber nas escolhas dele. Ele achou que fazer quase tudo era o mesmo que fazer tudo. Mas Samuel, o velho profeta que conhecia a voz de Deus e o som da verdade, faz uma pergunta que ecoa até hoje nos corredores das nossas igrejas e das nossas casas. Samuel ouve um barulho ao fundo. Bei, mu. E ele pergunta no versículo 14, que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos e o mugido de bois que ouço? Essa pergunta é devastadora. Saul dizia, eu obedeci. O cenário gritava, não, você não obedeceu. As ovelhas que deveriam estar mortas estavam berrando. Deixa eu trazer isso para o nosso contexto, com muito temor. Quantas vezes nós dizemos, Senhor, eu te entreguei tudo. Senhor, a minha vida é tua. Mas lá no fundo, tem um balido de ovelha denunciando o que a gente escondeu. É o balido do rancor que você diz que perdoou, mas continua alimentando no curral da memória. É o balido do pecado de estimação que você diz que abandonou, mas continua visitando quando ninguém está vendo. É o balido do dinheiro que você diz que é de Deus, mas você sonega na honestidade e na generosidade. É o balido do relacionamento que Deus mandou cortar, e você diz, não, Senhor, eu vou converter ele, mas na verdade você está desobedecendo uma ordem clara de não se prender ao jugo desigual. O que é que está fazendo barulho na sua vida e contradizendo a sua adoração? Porque o profeta Samuel não se impressionou com a saudação religiosa de Saul. Ele ouviu o som da desobediência. E agora vem a parte onde o coração endurecido tenta se defender. Saul, pego no flagra, usa a desculpa mais velha da religião, a espiritualização do pecado. No versículo 15, ele diz, de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para o sacrificar ao Senhor teu Deus. Olha a astúcia do coração humano. Primeiro, ele culpa os outros, o povo poupou. O líder joga a culpa nos liderados. Segundo, ele dá um motivo nobre para uma ação rebelde, foi para sacrificar ao Senhor. Saul estava dizendo, Deus, eu te desobedeci, mas foi por uma boa causa. Eu trouxe essas ovelhas gordas para te dar um culto, para fazer uma festa para ti. Ele achava que podia comprar o silêncio de Deus com o barulho do culto. Ele achava que podia compensar a falta de submissão com o excesso de religião. Isso acontece hoje? O tempo todo. A pessoa vive em pecado a semana inteira, trata mal a família, negocia a integridade nos negócios, mas no domingo ela canta mais alto, ela dá maior oferta, ela chora no altar. Ela está tentando cobrir o balido da desobediência com o som do louvor. Mas Deus não é subornado. Deus não precisa de carne de ovelha. Deus é dono do gado sobre milhares de montanhas. O que Deus quer é um coração rendido. E é aí que Samuel solta a sentença teológica que define toda a fé bíblica protestante sobre obras e graça, sobre fé e prática. 1 Samuel capítulo 15 versículo 22. Eu vou citar devagar, porque isso precisa ser tatuado na sua alma. Tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Isso é revolucionário. Samuel está dizendo, Saul, você pode matar 1000 bois. Se o seu coração não estiver dobrado diante da ordem de Deus, é apenas matança. Não é adoração. E ele continua no versículo 23 com uma comparação que choca a gente. Preste atenção. Ele diz, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Para tudo. Saul perseguiu as bruxas. Saul proibiu a feitiçaria em Israel. Saul se via como um homem ortodoxo. E agora o profeta diz, a sua teimosia é igual a fazer feitiçaria. Por quê? Porque a feitiçaria, na essência, é a tentativa humana de manipular forças espirituais para fazer a minha vontade.
O feiticeiro quer controlar os deuses. E o rebelde religioso quer controlar Deus. Quando você diz, Deus, eu vou fazer do meu jeito e o Senhor tem que aceitar e abençoar, você não está agindo como servo. Você está agindo como alguém que tenta manipular a divindade. Isso é idolatria do eu. Saul perdeu o reino naquele dia. Não porque ele era fraco militarmente, mas porque o caráter dele não suportava a verdade. Mesmo depois de confrontado, Saul ainda pede a Samuel, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo. Até no final, ele estava preocupado com a imagem, não com a essência. Agora, vamos fazer o contraste para a gente terminar com esperança. Anos depois, outro rei sentou naquele trono. Davi. Davi pecou? Sim, pecou feio. Adultério. Assassinato. O pecado de Davi, externamente, parece até pior que o de Saul. Mas qual foi a diferença? Quando o profeta Natã confrontou Davi, Davi não deu desculpa. Davi não disse, a mulher que era bonita demais. Davi não disse, foi culpa do exército. Davi disse, pequei contra o Senhor. Ponto. E no Salmo 51, Davi escreve o que aprendeu, ecoando o que Samuel disse a Saul. No versículo 16 e 17 do Salmo 51, ele diz, pois não te comprases em sacrifícios, senão eu os daria, tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. A diferença entre Saul e Davi não foi a ausência de pecado. Foi a presença de quebrantamento. Saul endureceu e deu desculpas. Davi amoleceu e se rendeu. E é aqui que nós chegamos em Jesus. Porque Jesus é o rei que Saul não conseguiu ser e que Davi apenas prefigurou. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2 versículo 8 que Jesus, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus não negociou. No Getsêmani, quando a vontade humana gritava, ele orou, não seja a minha vontade, mas a tua. Jesus ofereceu a obediência perfeita que eu e você não conseguimos dar. E é por causa da obediência dele que nós somos aceitos. Então, o convite dessa sessão extra, desse mergulho profundo, é para você identificar os seus amalequitas de estimação. O que é que Deus mandou você entregar, matar, remover da sua vida, e você está guardando? Talvez você esteja dizendo, mas, Senhor, essa ovelha é tão gordinha, esse pecado me dá tanto prazer, essa mágoa me dá tanta sensação de poder, esse relacionamento me dá tanto status. E Deus está dizendo, isso é barulho de morte. Eu quero te dar vida. Não tente compensar desobediência secreta com ativismo público. Deus prefere que você faça menos coisas na igreja, mas que tenha um coração totalmente dele, do que você liderar 1000 departamentos e ter um coração dividido. Eu quero te desafiar a fazer uma oração perigosa hoje à noite. Uma oração de caçador. Você vai orar, Espírito Santo, onde estão as ovelhas que eu escondi? Onde está o barulho que o Senhor está ouvindo e eu estou fingindo que não existe? E quando ele mostrar, e ele vai mostrar, porque ele é fiel, não haja como Saul. Não justifique. Não culpe o seu passado, não culpe seu temperamento, não culpe seu cônjuge. Haja como Davi. Diga, Senhor, pequei. Não tenho defesa. Tenho apenas a tua misericórdia. Tira isso de mim. Sabe o que acontece quando fazemos isso? A graça inunda. O peso sai. A máscara cai e a gente respira aliviado. Porque não há lugar mais seguro no universo do que a luz da verdade de Deus. Em Hebreus capítulo 5 versículo 9, diz que Jesus tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. A obediência não é o pagamento da salvação, ela é o caminho da intimidade. Quem ama, obedece. Não por medo do chicote, mas por prazer no sorriso do Pai. Guarda essa imagem. Saul perdeu a coroa porque preferiu a aparência.
Você é chamado para reinar em vida com Cristo, mas esse reinado começa dobrando o joelho e silenciando o balido da vontade própria. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Isso mostra que você não quer ser multidão. Você quer ser discípulo. Leva essa palavra. Mastiga ela durante a semana. Leia 1 Samuel 15 inteiro na sua casa. Deixe o temor santo lavar a sua alma. E lembre-se: o melhor sacrifício que você pode colocar no altar amanhã de manhã, quando acordar, não é uma promessa grande. É o seu sim sussurrado e sincero para aquilo que Deus te pediu hoje. Fica na paz. E até a próxima profundidade.